das rebeliões coloniais, as lutas pela independência da América Portuguesa. Esse é o conteúdo que a gente vai estudar nesse capítulo, nessa unidade, que vai falar as causas que levou à independência do Brasil. Nós estudamos a independência da América Espanhola e agora a gente vai estudar a independência da América Portuguesa, o Brasil. No capítulo 6 da nossa unidade, na página 116, a crise portuguesa no século XVIII. O que estava acontecendo em Portugal? Portugal era um país altamente católico. Portugal era um país que tinha muitas colônias, mas ele tinha uma economia frágil. Por quê? A escassez de manufaturas. Portugal ainda não estava na era da Revolução, ainda não fazia parte daquele grupo de países que estavam na questão da sua primeiros passos, ou tinha dado apenas os primeiros passos para uma revolução industrial. Ele não tinha investido nas manufaturas, nas fábricas. Tinha um solo, tinha campos agrícolas poucos produtivos. Terreno, a agricultura de Portugal ainda poderia se dizer que estava na era medieval. Eles não tinham investido nas descobertas tecnológicas da sua época. Não estavam no avanço tecnológico. Então, eles tinham uma agricultura ainda com muita ênfase nos seus conhecimentos antigos, não estavam na evolução. E ele dependia das riquezas das suas colônias. Como nós vimos, Portugal foi fazendo colônias por América, o Brasil, pela costa da África e na parte oriental da Ásia. Mas ele investia nessas colônias apenas de forma explorativa, só para explorar. Ele só fazia retirar, ele não investia para que aquilo ali crescesse e se tornasse um local de morada, um local de povoamento português. Era mais de exploração do povo que estava ali. Essa economia vinha sofrendo crise, ou se abalou. A crise econômica de Portugal, ela vai ter os seus primeiros passos, vamos dizer assim, para começar a ter um grande problema no século XVII, no final do século XVII. Por quê? Porque ele vai perder para a Holanda possessões, ou seja, terras no Oriente, lá na Ásia. Em guerra, como ele não tinha como manter seu grande império, ele começa a perder terra para a Holanda. Então, ele já começa a perder o quê? Riquezas, porque era dessas colônias que ele retirava as suas riquezas. E ele também vai perder para a Holanda o controle das rotas comerciais no Oceano Índico. O parte do oceano que fazia o entrelaçamento Europa-Ásia. Como ele vai perder terras, possessões para a Holanda, automaticamente ou consequentemente ele vai perder esse poderio que ele tinha no Oceano Índico, esse monopólio. E os recursos da venda do açúcar da América Portuguesa caíram. Por quê? Como a gente viu, ele vai fazer essa primeira experiência do plantio nas Antilhas. E ele vai perder também esses locais. Ele inicia essa plantação, essa cultivo da cana-de-açúcar nas Antilhas. Vai dar certo, ele vai trazer para a América. Só que aqui ele também vai usar o mesmo sistema das capitanias hereditárias, do donatário ter o domínio naquele território, de ele ter que investir, e muitos deles não tinham recursos para isso.
e vão recorrer a quem? A uma das grandes potências da época, que era a Holanda. Então, quando a Holanda toma possessão, toma essas terras de Portugal, esse poder, essa cultura, esse cultivo, esse comércio do açúcar vai cair muito aqui, porque ele vai ter o quê? Ele vai ter o concorrente agora, a concorrência do açúcar nas Antilhas tanto holandesas como britânicas e francesas. Esses três países, eles vão começar a quebrar esse monopólio dessa venda do açúcar que era só de Portugal. Então, o mercado europeu não vai ter só mais o açúcar português, vai ter também o açúcar holandês, o francês e o inglês. Principalmente o holandês, porque ele vai ter o quê? Ele vai ter o poderio, ele vai ser o dono daquele açúcar nas Antilhas. E isso vai fazer o quê? Com que o preço do açúcar aqui da América caia, diminua. O lucro dele também cai. Se o preço está alto, maravilha, muito lucro. Mas aí ele começa a ter concorrência, o preço dele tinha que baixar. E se ele baixa, ele perdia, ele tinha prejuízo. A Grã-Bretanha, Inglaterra e Holanda, ela tinha uma economia poderosa, graças a investimentos na indústria e modernização da agricultura. Veja bem, o texto vem falando justamente que a Inglaterra, ela, apesar de ser não ter tantas colônias, e a Holanda também não terem tantas colônias quanto Portugal, eles vão ter uma economia estável, rica. Por quê? Porque eles tinham feito a modernização na sua agricultura, tinham feito investimentos, estavam no processo da indústria, as manufaturas já estavam ganhando espaço, a Europa já se beneficiava com essas manufaturas, e quem tinha lucro? Quem fabricava? A Inglaterra e a Holanda. Veja bem, a Inglaterra ela vai iniciar esse processo de quebra do monopólio artesanal para as manufaturas, que vão dar origem às primeiras fábricas, que vão dar origem às primeiras máquinas, se vocês estão lembrados do processo revolucionário industrial. Então, enquanto Grã-Bretanha, a Inglaterra e a Holanda investem, fazem modernização, fazem modificações na sua estrutura econômica, Portugal ainda se mantém naquele processo medieval, dependendo de uma agricultura que eles não tinham, não modernizavam, utilizavam métodos antigos, não faziam melhorias na sua forma de plantar, de colher, não traziam novidades para a sua agricultura. Portugal, a ideia que eles queriam de atualizar ou de melhorar essa economia, a solução seria justamente modernizar essa economia, libertar da dependência estrangeira. Veja bem, ao passo que o açúcar daqui, os donatários, os donos de terras daqui, para poder fazer toda a estrutura de um engenho, eles precisaram de capital, eles utilizaram capital holandês. Com o tempo eles vão conseguir se manter, muitos vão se libertar. Porém, economicamente, a Inglaterra passa a ser a provedora da economia portuguesa. Portugal vai começar a depender das manufaturas da Inglaterra. Portugal vai começar a depender economicamente da Inglaterra. O rei português, ele vai começar a ver a Inglaterra como um aliado comercial. A Inglaterra, a partir daquele momento, ele se transforma no credor de Portugal, da coroa portuguesa.
Então, o que eles tinham ideia para melhorar essa economia era modernizar, trazer o Portugal para aquela era econômica de manufaturas, de investimentos na agricultura, de investimentos na fabricação dos objetos, vamos dizer assim, né? Na modernização do seu processo de fabricação. E uma das soluções que eles vão achar, que eles vão encontrar, é justamente achar que essa economia poderia ser solucionada, esse problema econômico, na sua colônia americana por conta do pacto colonial. Ao invés de eles fazerem essa modernização econômica, tentar se libertar dessa dependência da Inglaterra, dessa dependência estrangeira, eles vão fazer o inverso. Eles vão achar que a solução vai ser explorar muito mais a colônia na América, a colônia portuguesa na América, porque aqui eles tinham açúcar e eles tinham descoberto ouro. Então, a ilusão de que isso nunca ia ser modificado. O que é pacto colonial? Pacto colonial é uma forma de monopólio com a metrópole. Os colonos portugueses só poderiam comercializar com a metrópole, com Portugal, a não ser que Portugal liberasse, autorizasse outra coisa. Eles estavam sob o controle político e o controle econômico de Portugal. O açúcar que fabricava-se aqui estava sob o controle de Portugal. O dono desse açúcar só podia comercializar, só podia vender através de Portugal. É tanto que em 1661 ele vai criar um decreto que vai proibir o comércio da colônia com todos os navios estrangeiros. A partir desse século, da década de 1660, mais ou menos, vai aumentar o controle sobre a economia aqui na colônia. Se eles poderiam comercializar com alguns estrangeiros, mesmo com autorização da coroa, a partir desse decreto, eles não vão mais poder comercializar com estrangeiros, só com os navios, só com aqueles navios que estavam sob o controle de Portugal. Em 1664, navios que vinham para a colônia só poderiam ancorar em portos portugueses. Qualquer navio que chegasse ao território brasileiro só poderia ancorar, parar, estacionar, né, que a gente chama de ancorar, se fossem em portos portugueses. Se fossem, vamos dizer assim, em outros locais, eles poderiam ser considerados inimigos e a carga que estava ali passaria a ser capturada, poderia ser, como é que eu vou dizer? Aquela carga já se tornaria posse de Portugal. Eles não tinham autorização para aportar, para ancorar aqui no território brasileiro, que não fossem locais onde estivesse sob o domínio português. Em 1711, os navios que não fossem portugueses, navios estrangeiros, só navegariam para a América em frotas oficiais. Para qualquer navio estrangeiro chegar à colônia portuguesa aqui na América, ele tinha que estar pertencente, ele tinha que estar formando uma frota, ele tinha que estar ao domínio, sobre o controle de Portugal. Então, de toda forma, esse estrangeiro ele não poderia comercializar com os colonos aqui, porque ele
ele tinha que estar, vamos dizer assim, sob a aliança, o poder de Portugal. Então, toda a colônia América portuguesa, o Brasil, ele estava ligado a esse monopólio, a esse controle de saída e de entrada de mercadorias com Portugal. Não poderia comercializar, não poderia viajar, não poderia chegar nenhum estrangeiro aqui que Portugal não soubesse. Essa crise econômica que Portugal vai estar passando, ela vai ser justamente por conta da sua, vamos dizer assim, por conta dos do seu atraso econômico. Nessa chart aqui, vocês estão vendo Portugal e vendo ele pagando. É como se Portugal tivesse que pagar a Inglaterra para poder comercializar, para poder ter a liberdade. Era um aliado que sugava o que Portugal tinha. E Holanda e França só esperando para abocanhar essa parte da colônia, tomar posse da colônia de Portugal aqui na América.